que bom que nós estamos juntos, trocando ideias hoje no tema AIDS, cuidado e prevenção. Quais são os cuidados que nós precisamos ter? Quais são as prevenções que precisamos ter? Existem ainda preconceitos? Não existem preconceitos? Já está tudo explicado? Não. Como nós vimos no segundo bloco, existe ainda muita informação que poderia estar chegando até o nosso povo e ainda não chegou. Por isso, mais uma vez, reforço. O que podemos fazer para que essas informações e tantas outras cheguem até essas pessoas que estão, como o Cristiano disse, em comportamento de risco? O que podemos fazer para que essas informações cheguem? Mas antes de continuarmos com perguntas, que a Aline está aqui extremamente eufórica em fazer as perguntas que estão chegando, eu quero fazer um convite a você. A Faculdade Canção Nova está com as suas inscrições do processo seletivo especial para 2016. As inscrições para esse processo ainda estão abertas. Esta é a última semana que você pode aproveitar. As inscrições vão até o dia 9 de dezembro e a prova será no dia 12 de dezembro. Mais informações você pode acessar o site da nossa faculdade, www.fcn.edu.br. Inscreva-se. Maiores informações, www.fcn.edu.br. Processo seletivo especial da Faculdade Canção Nova em 2016. Aline, como estamos, Aline? Bastante perguntas Bastante aqui, padre, bem perguntas. variadas. Viu? Então vamos lá. A Júlia Rezende, do Rio de Janeiro, gostaria de saber se quando um casal, um dos parceiros for portador da AIDS, é permitido o uso da camisinha? O que vocês me dizem? É permitido, não é permitido? Pode, não pode? Deve, não deve? Vocês falam e depois eu dou a posição da igreja, ok? Vocês, como profissionais da área, e depois eu ajudo vocês. Não é o meu papel, eu deveria estar sentado desse lado de cá, mas depois eu dou minha contribuição também. Então, padre, desde que um casal se infectou, não sabemos se já infectou sendo casados ou antes do casamento e um aceitou o outro assim como é, sem o preconceito. Sim, para nós, como profissional, é permitido o uso do preservativo, porque somente assim eles estarão seguros, certo? Acho que assim seria para a parte da enfermagem também, ou seja, essa é a orientação que damos para os nossos pacientes portadores do vírus. Se o casal é infectado, um deles são infectado, façam uso do preservativo, que é a melhor forma de se prevenir. Outra forma é o medicamento. Se eles tomam um medicamento, um toma, o que é infectado toma um medicamento, eles também estará seguro por conta de que o medicamento ajuda a combater o vírus, ou seja, ele incuba o vírus. Então, ele fica mais difícil de ser transmitido. Porém, vai dar confiança um no outro, né? Se eles estão juntos, é porque existe essa confiança, né? Um apoia o outro. E o que não é infectado também, se caso ele achar que ficar com medo, ficar com uma certa desconfiança, existe também o kit de profilaxia pós-exposição sexual. O que é isso, doutor? O que é esse kit de de pré, né? Tem o pré e pós, né? O pré é antes da exposição, ou seja, antes do relacionamento, antes dessa relação sexual, ele toma o medicamento. E o pós seria para depois, é mais usado no caso de abuso sexual, de acidentes de trabalho, porque existe acidente de trabalho na área de saúde, pessoas que, né, machucam com material biológico, como eu já disse, que infecta, eles fazem o uso desse kit de profilaxia pós e pré-exposição sexual. O que seria esse kit? São os medicamentos. Acho nada melhor o Cristiano para explicar. A base são antirretrovirais, né? Medicamentos como coquetel, funcionaria como coquetel. Na verdade, a profilaxia pós-exposição pode ser para acidentes, né? Abuso. E também para pessoas que têm relação sexual e acham que devem tomar porque o parceiro pode ter alguma coisa.
Então, hoje, em 2015, já está, as unidades de emergência, hospitais, eles já têm que dar o remédio também, tá? Então, a profilaxia pré-exposição, que seria para o casal, que são parceiros discordantes, que a gente chama, que eles sabidamente sabem que eles não têm relação fora, tá? Sim. Um São tem fiéis. um tem AIDS, o outro não tem, eles são fiéis, tá? A pessoa que não tem pode tomar um remédio para evitar que ela se contamine. Assim como o que tem vai continuar o seu tratamento. Dentro disso, que a igreja aconselha nesse instante para casais casados com o sacramento do matrimônio é que eles possam viver a sexualidade responsável. O que é essa sexualidade responsável? Você foi infectado, você tem o vírus ou você tem até mesmo a doença, né? Não importa como você pegou, porém o seu parceiro ou a sua parceira, o seu esposo, desculpe assim, ou a sua esposa não tem, mas para que vocês continuem de uma forma sadia, no relacionamento sadio, porque nós sabemos que dentro do matrimônio, a relação sexual faz parte do sacramento do matrimônio. Para isso, a igreja permite que você use o preservativo numa sexualidade responsável, ou seja, para que você não corra o risco de infectar o seu esposo ou a sua esposa, a igreja permite sim, neste caso, dentro do sacramento do matrimônio, para que você não contamine o seu esposo ou a sua esposa. Neste caso, não tem problema nenhum, porque é a chamada sexualidade responsável. Aline, vamos em frente. Padre, o Murilo Silva. Não vou deixar você sozinha, não. Ai, Aline. que bom, padre, que tem muita gente aqui comigo. Ah, é? Um deles é o Murilo Silva, de Goiânia, e ele gostaria de saber como acolher um irmão soropositivo em nossas comunidades paroquiais. Como fazê-lo se sentir parte do rebanho das atividades da comunidade, já que a igreja quer acolher a todos, sem exceção. Eu amplio, não somente em relação à comunidade, mas como acolher alguém soropositivo, como ele usou, que depois eu vou perguntar qual a diferença, porque eu ainda não sei. Na sociedade, como uma pessoa deve ser acolhida na sociedade? Doutora, Cristiano? Vamos dizer que normalmente, é o que eu falei no primeiro bloco, a pessoa só pode ser designada HIV positivo ou soro positivo. Que é a mesma coisa? O HIV positivo ter ou HIV soro positivo? e soro positivo, sim, a mesma coisa. Então, essa era já uma Isso. pergunta que eu iria fazer. Sim, a mesma coisa. Ele só pode ser designado na sociedade como HIV, ele tem o HIV, ele é soro positivo, desde que essa pessoa autorize, ela queira que outras pessoas saibam o que ela tem. Vamos dizer que ela não queira. Eu sei que ele tem. E ele não quer que eu conte. Tudo bem, eu vou agir da mesma forma, até mesmo quando o senhor me perguntou como pega e eu disse, vamos dizer como não pega, né? Não pega através do aperto de mão, comer no mesmo talher, usar o mesmo toalete, usar a mesma toalha de banho, as escovas de dentes, nada disso se contamina com HIV. Por exemplo, se a pessoa solta um espirro, os vírus Sim, que vêm da gripe, digamos assim, sim, não vem o do HIV. Ótimo. O vírus do HIV não vem com espirro, não vem com uma picada de um pernilongo, não vem com lágrima, não vem com aperto de mão, com um beijo, com um abraço, com acolhimento, não vem. Então, essa pessoa tem que ser acolhida. Bom, a gente fala tem que ser porque é o que tem que ser, mas nem sempre é. Mas ela tem que ser acolhida da mesma forma que uma que não é soropositivo é normalmente numa sociedade. Sim. E é interessante porque a pessoa ela tem os seus cuidados, ela deve ter os seus cuidados naturais, porque nós sabemos que a imunidade vai baixando, a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada, né? Mas é uma pessoa. Então, antes de tudo, seja na sociedade, seja onde quer que a pessoa esteja, ela precisa ser acolhida como alguém que está ao meu lado, como a pergunta foi feita, principalmente numa comunidade religiosa, é um irmão que está ali, é uma irmã que está ali. Então, muito obrigado pela resposta. Aline.
Um rapaz que pede para não ser identificado gostaria de saber se o vírus é capaz de ultrapassar o preservativo, mesmo que não haja ruptura do material, pois ouve-se muito falar que o preservativo não é 100% seguro. Complementando a pergunta, quais são as formas de prevenção da doença? Cristiano, é 100% seguro o látex da preservativo? O preservativo, ele é seguro se ele não romper, né? Sim. Já fizeram os testes que são feitos, já comprovaram que não tem poros, ele não tem como atravessar nada através da borracha, né? Somente se ela for, se ela estourar, Se ela né? estiver danificada. Se estiver danificada também, então tem que ver se tem o selo do Inmetro, se é um preservativo certificado, né? Mas não tem risco de se contaminar, só por mau uso ou às vezes se estourar a camisinha. Mas aí deixa eu fazer um complemento aqui. Vamos supor que aquele preservativo ele esteja ali já há um tempo na prateleira do lugar onde ele é vendido. E mesmo passando por todos esses testes, mas, sei lá, vai que aconteceu que uma agulha furou ele, alguma coisa furou ele, seria viável, seria aconselhável para que uma pessoa portadora, uma pessoa enferma, ele fizesse algum teste antes disso? Seria possível esse teste antes, alguma coisa? Eu acho que eu te peguei agora, né? Acho que... Não, somente vamos supor que é furado e ele perceba, né? Sim. Se ele perceber que teve uma ruptura nesse preservativo, se ele perceber que teve alguma coisa que foi furado, que vazou algum líquido depois que foi feito o uso, é onde eles entram com a profilaxia, Entendi. certo? Sim, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Aí ele precisa Sim, informar aí a ele sua parceira para que isso quando ele aconteça. sabe que aconteceu, né? Que às vezes quando tem uma ele não ruptura, percebeu. quando percebe, entra-se com a Ele profilaxia. pode fazer. Eu Quando fiz essa percebe. pergunta justamente porque eu conheço casos de pessoas que, inclusive, engravidaram tendo relação sexual com preservativo. Por quê? O preservativo ele estava Danificado. rompido, Furado. estava danificado. Eu nunca ouvi falar disso aí, né? Mas a gente sabe também tem data de validade, preservativo, Sim. assim como as É bom ter um cuidado sempre a mais em Sim, relação a isso, né? Ok. Aline, Um homem que pede para não ser identificado nos escreveu o seguinte: sou soro positivo diagnosticado há 3 anos e a questão do preconceito é muito mais dolorosa do que receber o resultado do exame em si. Citando um exemplo, nesses 3 anos, todos os médicos que fui com problemas, muitas vezes não relacionados ao HIV, sempre fizeram 2 perguntas. Como você foi infectado? Você é homossexual? Como eu e outros portadores da doença podemos nos defender dessas acusações e constrangimentos? doutor. Sim. Isso é uma pergunta até indiscreta dos médicos, né? Porque ele não tem que saber como o seu paciente foi infectado, e sim como ele vai tratar o seu paciente. Pois ele precisa ele precisa saber, né, que é soro positivo, porque ele tem que tratar com mais intensividade. Eu diria que assim, uma falta de ética desses médicos perguntar como foi infectado e principalmente se ele é homossexual, porque não importa a sexualidade e nem como pegou. No campo médico, onde ele está, no campo profissional, isso Claro que não. Não tem nada a ver. Vamos dizer que não seria da conta dele, Sim. né? Literalmente falando. Então, ele não tem que saber como pegou e muito menos se é homossexual, se pegou através de um outro parceiro e não parceira. Isso foi muito indiscreto da parte dele. Como ele deve se prevenir? Como se combater isso? Como ele e outras pessoas ser ajudadas? Porque é interessante porque ele coloca que o preconceito é pior do que saber da notícia. Sim, isso é mesmo. Isso ainda existe. Esse preconceito ainda existe por conta de o que o outro vai pensar de mim. O que o outro vai imaginar, como eu peguei, como o outro vai imaginar com quem eu tive uma relação desprotegida, o que o outro vai imaginar como eu usei droga. Então, a cabeça de uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de HIV, ela vai a milhão, ela pensa muitas coisas, ela quer saber.
e ela quer imaginar, até mesmo inventa uma mentira para se satisfazer. Eu vou inventar que eu peguei assim, assim, assado, pelo menos assim eu fico mais protegido. Não vou falar que eu fui indiscreto, que eu tive uma coisa desregrada, que eu tive uma sexualidade desprotegida. Entendo. E eu acho que foi muita falta de ética do De ética médico. do médico. Do médico. E como ele se proteger é indo num médico de confiança. Ou seja, ele tem, na minha opinião, ele teria que largar desse médico, procurar um médico da sua confiança, até mesmo porque o HIV é porta de entrada para outras doenças. Então, ele tem sim que procurar um médico para tratar de outras doenças. Ele tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado. Isso é acompanhado. Todo médico. Então, ele teria que procurar um médico da sua confiança, um médico que acolha, um médico que identifique com esse paciente. Essa seria a sugestão e a minha opinião para eles. Que ele procure um médico de sua confiança, um médico que causa que comova um acolhimento, que traga para ele um respeito, uma confiança. Esse é o médico que a gente precisa para esses tipos de paciente. Ótimo. Obrigado. Aline. Um outro internauta que pede para não ser identificado nos escreveu: há um investimento grandioso de dinheiro público para a compra e distribuição de preservativos, incluindo propagandas. Porém, nunca ouvi falar em medicação gratuita para ajudar o soro positivo em seu tratamento. Há algum medicamento distribuído de forma gratuita para ajudar essas pessoas infectadas? Há programas do governo para isso? Cristiano. Sim, nós temos o DST-AIDS, né? Realmente a gente tem, o coquetel ele é totalmente gratuito, né? Desde 1994, é distribuído para todas as pessoas que precisam do tratamento, que fazem o tratamento. Eu não sei em regiões mais difíceis, assim como o Nordeste, eu não sei como é que está lá, mas no meu conhecimento, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, parte central, está tudo bem, né? Os meus pacientes, eu nunca fiquei sem coquetel. Nunca fiquei, tá? É claro que outros medicamentos que, às vezes, a maioria das vezes os pacientes precisam tomar, né? Porque nenhum paciente meu toma só coquetel. Toma mais um monte de remédios. É claro que muitos desses aí o governo não dá, eu tenho que comprar, tá? Por exemplo, medicamento para colesterol, coquetel faz subir colesterol, eu tenho que tratar o colesterol. E, às vezes, a simvastatina não resolve, que é um dos medicamentos que o governo dá. Então, eu preciso de outro mais caro, então a gente tem que comprar. E, assim, é um exemplo que eu dei, né? Precisa de mais medicamentos. O coquetel, eu não posso negar, ele é todo de graça, entendeu? Todo mês certinho, nunca faltou. Isso é muito bom para o paciente, porque a vida dele depende do coquetel. O coquetel é que vai manter ele vivo. Se ele não tem coquetel, então o programa está furado, né? Então o coquetel, graças a Deus, tem. E isso prova, essa pergunta prova de que ainda falta informação. Falta informação. Agora, o que ele falou do preservativo, eu concordo. Tá? Gasta-se dinheiro com preservativo, então devia gastar com educação, né? Aí aqui é um ponto que eu queria tocar, já que você tocou, e aí eu posso tocar, que em tantas escolas existem máquinas de preservativo. Mas por que, então, não fazer um trabalho educativo para que os jovens que estão nas escolas saibam o que é a AIDS? Né? Porque não basta apenas colocar a máquina de prevenção. Sim. Porque você previne, mas, ao mesmo tempo, você está dizendo faça de qualquer maneira e, quando não tiver preservativo, vai continuar fazendo. Já foi comprovado que não usam. Já foi comprovado através de pesquisas do próprio Ministério que não usa. E você vê na saída de escola que tem esses preservativos como bexiga. Como bexiga. Sim. Agora, outra coisa interessante, se a gente for parar para pensar, a doença tem 30 anos. Tá? E em 30 anos o governo focou a prevenção em camisinha, basicamente. E que não é só isso. E a gente vê o resultado hoje, como é que está. Principalmente nos nossos jovens, que vão ser o futuro aí do país, vão ser doentes, né? Problemáticos.
Nós teríamos tantas coisas para falar ainda, doutora. A senhora ia falar, eu cortei, mas é porque a minha diretora já está falando. Padre, para de falar, então nós vamos parar, né, Fernanda? Mas eu queria, antes de terminar o nosso programa, divulgar o acampamento Preparai o Caminho, aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista, dos dias 18 a 20 de dezembro. O acampamento que contará com a presença do padre Roger Luiz, o diácono Nelsinho Correia, o Márcio Mendes e o Jorge Silva, e terá o tema: o Espírito e a Esposa dizem vem. E no dia 20 de dezembro, no final do acampamento, nós estaremos também tendo a abertura da Porta Santa no Santuário do Pai das Misericórdias, por causa do Jubileu da Misericórdia que o Papa pediu. Aqui na Diocese de Lorena, nós teremos uma abertura de porta em 2 lugares. Na Catedral de Lorena, que será no dia 13 de dezembro, e no Santuário do Pai das Misericórdias, que será aqui no dia 20 de dezembro. E também dentro desta mesma celebração, teremos a ordenação diaconal de 8 jovens que se prepararam durante todos esses anos e que serão ordenados diáconos, para que em agosto sejam ordenados sacerdotes para a graça de Deus. Então, tudo isso nesse acampamento, Preparai o Caminho, dos dias 18 a 20 de dezembro. E eu tenho que dizer tchau, né, Fernanda? Primeiro eu vou dizer tchau. Aline, tchau. Tchau, padre. Obrigado por esse programa, foi muito rico. E obrigada a você que participou conosco. É sempre uma alegria poder aqui te representar no nosso programa. Muito bem. Doutora Clarine Lopes, muito obrigado por ter vindo. A senhora estará também respondendo, na medida do possível, as perguntas pelo facebook.com/clarine.lopes. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Amém, padre. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi curto o tempo, né? Porque tínhamos várias outras coisas para falar sobre prevenção, mas eu que agradeço e precisando. Muito obrigado. Cristiano Gabriel também estará respondendo as perguntas à medida do possível pelo Facebook/Casa de Apoio Sol Nascente. Isso. E pelo telefone também, o código da operadora 12-3133-5300. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, pai. Muito bem. Vamos ficar em pé e vamos pedir a bênção de Deus para que possamos ir em busca da verdade. Como eu sempre digo, a verdade não é algo abstrato. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês.